Bom dia, crianças. Hoje é quarta-feira, dia 7 de 4 de 2021. Vocês vão anotar na página da apostila, né? Nós vamos iniciar com matemática, capítulo 1, página 83 até 90. São atividades que vocês já conhecem, atividade fácil de resolver. Então, nós vamos dar início. Aqui se trata, o tema é números no dia a dia, vai falar sobre números e nós vamos dar continuidade, né, na nossa aula. Você já observou em quantas situações do dia a dia os números estão presentes? Então a gente percebe, né, que a gente vê números nas casas, números ordinais, primeiro, segundo, terceiro colocado. A gente percebe quando a gente vai ler, tem números em algarismo romano. Então os números mais presentes são os números naturais que a gente usa mais, fazer continha, numerais, mas existem vários números, né? Tipos de números. Aí, ó, os números de hoje. Em nosso cotidiano, frequentemente lidamos com situações que envolvem quantidades, então, quantidades, né, que são os números naturais, medidas, que são centímetro, milímetro, quilômetros, e também ordenação ou identificação. Ordenação, números de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Identificação são os códigos que aqui aparecem depois, observando aqui nos desenhos, a gente aprende melhor. Para isso utilizamos os números. Então observe as informações a seguir. Então aqui tem as plaquinhas, né? E as pessoas falando. A primeira, na minha sala de aula estudam 26 alunos e na sua? Então aqui o número 26 significa quantidade. A outra, moro a 2 quilômetros da minha escola, significa medidas, né? A outra, o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo de maio. Então, o segundo é número ordinais, é o que eu falei, que assim, são números mais conhecidos. Minha casa é de número 13, então já é números naturais também do 13, são os números mais conhecidos no nosso dia a dia. Virando a página, que é a página 84, conta-se um pouco sobre a história dos números. Então aqui fala, observando, que antigamente, bem há 10 mil anos atrás, que faz muitos anos, eu não vou ficar lendo, senão é muito grande o texto e não tem necessidade, então não existiam os números que nós temos hoje, 1, 2, 3. Então, aqui mostra que os pastores, aqui tem o pastor das ovelhas, né? Eles utilizavam pedrinhas para saber quantas ovelhas tinha no pasto deles, no campo deles lá. Então, conforme ia aparecendo as ovelhas, colocavam uma pedrinha, aparecia outra, colocava outra pedrinha. E se não aparecia todas as ovelhas, eles sentiam falta, porque ia sobrar pedrinha lá no cesto, em algum lugar onde eles colocavam. Então, segundo alguns registros históricos, acredita-se que os pastores contavam seus animais quando eles iam para o pasto, utilizando pedrinhas para apresentá-los. Cada pedrinha correspondia a uma ovelha, foi o que eu falei, tá? Passando para a próxima página, também, além das pedrinhas eles utilizavam chifre de animais ou pedras, ou assim um pedaço de madeira. Então, cada animal, por exemplo, que aparecia, ou cada objeto que eles queriam conferir, eles faziam uma marquinha no chifre ou na madeira para saber, né, quantos objetos eles tinham, se estava faltando algum. E depois também foi aparecendo outros números, que é os hieróglifos, que eles símbolos egípcios. Então aqui eles tinham os símbolos. Esse símbolo aqui significava o número 1, aí o 10, o 100, o 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, assim por diante. Eles escreviam com número igual nós, eles faziam esse símbolo e eles sabiam que eles, aí depois com o tempo foi descobrindo os números naturais. Então essa história todo ano aparece nos livros, então com o tempo vocês vão aprendendo mais. E depois, né,
dos egípcios, além dos egípcios, apareceram os números romanos que vocês conhecem. Lembra que o ano passado, na apostila, teve atividade com o algarismo romano, e eu também dei no começo do ano, alguns vocês têm conhecimento. Então vocês vão prestando atenção os símbolos, né, do algarismo romano e o valor de cada símbolo, é só olhar na tabelinha. Agora observe os símbolos utilizados pelos maias para escrever os números. Então os maias usavam esses símbolos aqui para escrever esses números. Então é muito interessante a história dos números. Mas a gente não usa, né, esses símbolos. O que a gente mais usa são os números naturais, os ordinais, os números, assim, os números ordinais e naturais, os números do algarismo romano que a gente usa mais. Então, passando para a página 87, atividades para a sala, observe a sequência abaixo, complete. É muito fácil, você já sabe até o número 500, tem uns que sabem até mais, né? Quer dizer que isso aqui vão ser muito fácil para vocês, será muito fácil. Escreva os números em ordem crescente, que vocês estão cansados de saber. A 3, escreva os números em ordem decrescente, também que é fácil, né? A 4, indique se o número usado em cada frase abaixo expressa quantidade, medida ou ordem ou identificação. Então, Luiz comprou 1 quilograma de tomate. É o que? É quantidade, é medida, é ordem ou identificação? Vocês vão ver, né, o que é 1 quilograma. Quando a gente fala em quilograma, é medidas. Então, eu já falei até a primeira. A B. Paula embarcou no ônibus da linha 875. É o que? Identificação, porque o ônibus estava identificado o número. A C. O Brasil tem 26 estados, além do Distrito Federal. É o que? Quantidade, é medida, o que é? Carlos chegou em primeiro lugar na corrida de sua cidade. O que é? Então, vocês vão responder. A 5, a página 88. O texto abaixo registra diversas situações vividas por Emília durante um dia. Complete-o com palavras e números que julgar adequado. Então, aqui, vocês vão completar de acordo com as palavrinhas adequadas, né? Que dá certo o texto. Por exemplo, vou começar. Acordei às, por exemplo, 8 horas. Tomei um banho que durou quantos minutos? Então, vocês vão completar, vocês vão lendo, vocês vão observar que aqui é letra cursiva, letra de mãozinha, né? E vocês vão completar para ficar um texto legal, um texto correto. Passando para a próxima página, que é a página 89, né? Atividade para casa, continue ligando os pontos até o número 99 e depois pinte a ilustração. Então vocês vão ligar os pontos, é uma atividade bem conhecida, vocês já fizeram muitas. Vai formar uma figura e vocês vão pintar bem bonito. Lembrando que a professora corrige tudo, dá nota em tudo. Assim que terminar a apostila, como sempre, eu vou querer a apostila de volta. É obrigado a devolver a apostila para eu corrigir e avaliar o aluno, tá bom? Então, a 2, escreva por extenso o valor de cada cédula apresentada a seguir. Então, que valor é essa cédula? Vocês vão escrever aqui embaixo. E essa? Muito fácil, né? Todo mundo conhece dinheiro, conhece a cédula. Vocês vão escrever como se lê. Muito fácil. Passando para a próxima página, que já é a última página, página 90. A seguir são apresentadas 4 situações em que os números estão presentes. Observe-as, relembre o que foi estudado nesse capítulo e descreva essas situações nas linhas indicadas. Então aqui a gente observa que tem uma caixa de lápis de cor e tem a classificação, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então vocês vão escrever, vocês vão observar, observe relembre o que foi estudado nesse capítulo e descreva as situações nas linhas indicadas. A primeira da caixa é o que? A gente observa que tem certa quantidade de lápis. E a outra, a gente observa o quê? São os participantes de algum campeonato, né? Assim vocês farão as outras, que eu já falei a resposta das 2 primeiras.
Então eu quero explicar, então eu acabo até falando a resposta. E tem a A, B, a C e a D, né? Vocês poderão estar identificando e colocando, observando os desenhos, né? As figuras, escrevendo a identificação embaixo. Agora em seu caderno registre outras situações em que os números sejam necessários. Então vocês não precisam fazer essa última aqui do caderno, tá? Vocês vão fazer só até essa. Tá ótimo, porque aí vocês já aprenderam, já tiveram noção, né, da aula de hoje. Qualquer dúvida, eu repito sempre, vocês poderão entrar em contato comigo e eu vou repetir novamente. As atividades da apostila terão que fazer todas. Procure fazer com a ajuda de alguém quando tiver dificuldade, mas é o aluno que terá que fazer. Que quando não é letra do aluno, a professora conhece, aí fica difícil de eu avaliar, entendeu? Então, se tiver muita dúvida, que nem o pai e a mãe não sabe, não consegue ou ajuda na tarefa, vocês entrem em contato comigo que eu torno a explicar, tá bom? Então, eu quero que os alunos aprendam. Tem dificuldade? Chama a professora no privado e eu explico. Fala, professora, eu não entendi tal pergunta, não entendi tal página. A professora explica novamente. A professora está sempre online. Às vezes, no momento, né, eu não vejo, mas assim que eu ver, eu já ajudo, tá? Vocês poderão ficar tranquilos e à vontade. Então, um grande abraço a todos. Até a próxima aula.